Depois de muito pedido, aqui estou eu para atender o pedido de vocês e fazer uma análise completa do modelo que a gente faz do setor imobiliário. Setor esse, sem sombra de dúvidas, olhando para precificação, desconto, oportunidade e dividendos, é um dos melhores do momento e, além disso, empresas que vêm valorizando muito, entregando um resultado bem interessante. Normalmente ela tem um crescimento de resultado. E o melhor, vamos lá, vou te dar até um bônus aqui do porquê esse setor é tão interessante. Ele se beneficia e muito com a queda da taxa Selic, ou seja, você hoje vai estar adquirindo empresas, né? Não é recomendação, é lógico, mas você estaria, caso faça sentido para você, adquirindo empresas que estão valorizando, estão muito baratos, pagando muito dividendo e ainda tem uma perspectiva absurda de valorização a curto e médio prazo. Mas antes disso, um recado muito importante. Você pausando o vídeo, descendo aqui embaixo na descrição, você vai encontrar esses dois links. O primeiro link que você vai ter acesso a essa aula gratuita, além de alguns bônus também, a comunidade gratuita do canal, sem custo nenhum. Você vai assistir essa aula que eu preparei especialmente para você e deixo também o link para você investir pelo BTG Pactual com uma série de benefícios sem custo nenhum. Você vai ter acesso a cartão Black, sala VIP aeroporto, um assessor de investimentos individualizado para sua carteira de investimentos, tudo isso sem custo algum. É um pouco da contribuição que eu posso trazer aqui para você inscrito do canal. Só para você ter noção, né, para a gente começar bem aqui, para você ter noção do que é que eu tô falando quando eu falo sobre desconto, dividendo, precificação, tudo isso. Veja, hoje, quando falamos da Mitre, uma empresa muito barata em cotação, isso que atrai a pessoa física, né, porque com 10, vamos lá, com R$387 você compra 100 cotas, você compra um lote da Mitre, muito acessível de fato. Mas olhando para precificação mesmo, hoje é uma empresa que valorizou 20% no ano e ainda assim se encontra com 60% de desconto frente ao valor do seu patrimônio, absurdamente descontada também. Olhando para o setor, olhamos para a PL, um dividend yield de apenas 13%. Qualquer coisa aqui em dividendos. Mitre que é o quê? Uma empresa de construção civil e imobiliária com foco em incorporação. É uma empresa que lança e vende bem. E aqui, ó, o que eu quero te mostrar de fato quando falamos de Mitre é o quê? Veja, é uma empresa que hoje tem um patrimônio líquido na ordem de 1 bilhão, quase 1 bilhão, né? É uma microcap, uma empresa muito pequena em patrimônio e mesmo assim se encontra com 60% de desconto frente ao seu patrimônio. Um valor de mercado de 409 milhões. Veja, caso você fosse bilionário, né? E aí você fala, pô, tô com 1 bilhão na conta aqui, eu quero comprar uma empresa, vou comprar a Mitre. Aí o pessoal da Mitre olha pra você e fala, não, 1 bilhão não. Paga aí 409 milhões, mesmo nós temos em patrimônio 1 bilhão. É justamente isso que tá acontecendo para uma empresa que nos últimos anos vem crescendo e crescendo bem. Tem alguns pontos negativos que eu já vou conversar. Pontos negativos não, ponto de atenção na realidade. Mas veja, é uma empresa que de 2018 até então vem crescendo como uma empresa de saneamento, ano após ano vem crescendo, e aí você fala, mas ela tem margens muito baixas, né? Margem é o quê? É a desproporcionalidade entre o verde e o amarelo, que é o quê? A receita e o lucro. Sim, é uma empresa que tem margens hoje muito baixas devido a um endividamento principalmente muito elevado. Já vou te mostrar melhor isso, mas é uma empresa que está com foco, e é por isso que eu te falo, você tem que entender o momento atual do ativo. Não dá para cobrar, por exemplo, margens altas da Rising, porque é uma empresa muito endividada. Da mesma forma na Mitre, é uma empresa que está focada hoje não em entregar lucro, e sim em crescer seu operacional para no futuro, quando ela já tiver grande, ela fala, pô, vamos pisar no freio aqui, aí a gente valoriza, a gente entrega em resultado em lucro, e é isso que vem acontecendo, vem fazendo muito bem, crescendo e crescendo bem sua receita em um primeiro momento. Agora, quando eu te falo sobre pontos de atenção, eu te falo sobre esses dois indicadores, 3 indicadores. Dívida, é uma empresa bem endividada frente ao seu EBITDA, tem o EBITDA baixo, que é o seu resultado operacional, capacidade de amortizar seu endividamento líquido, uma dívida bem elevada. Esse indicador já seria muito elevado para a empresa de saneamento, elétrica, já é um indicador de fato bem elevado, e ainda assim, olhando para uma empresa pequena e volátil, cíclica, o indicador desse aumenta em muito o nível de risco da empresa de fato. O mercado sabe disso, por isso a empresa hoje é tão descontada assim. Além disso, a entrega, como eu já falei, muito baixa, tanto em margens como em rentabilidade. E o mercado não se anima com isso e acaba projetando isso no preço da empresa. E vamos lá, vou te explicar. Sempre quando eu trazer esse vídeo, né, saneamento, melhores empresas bancárias e tudo mais, a gente vai olhar para essa planilha. Aqui eu vou fazer o mata-mata no final do vídeo, após a gente analisar todas as empresas, todas para a gente ver lado a lado, todos os indicadores PL, sobre precificação, entrega, dividendos, desconto,
tudo, pra gente ver lado a lado, um a um. Mas voltando para a Mitre, olhando para a projeção e toda a análise de precificação mais detalhada hoje, a Mitre tem um potencial de pagar cerca de 14% de dividendos em 2025, ou seja, olhando para preço teto, poderíamos pagar R$ 5,50. Hoje a empresa é muito mais barata do que isso, esperando 10% de dividend yield e não para por aí. A Mitre é uma empresa muito descontada, vou colocar aqui para você ver, no ranking das ações mais baratas da bolsa, é a 10ª empresa, a 9ª empresa mais descontada de todo o Ibovespa, todas as empresas, e ainda assim se encontrando muito bem, não só no pagamento atual e na projeção, mas olhando também para uma média de pagamentos dos últimos 5 anos. Muito interessante de fato. Mas olhando para a gestão de risco, hoje a Mitre se encontra com a defasagem, como eu já te mostrei, em rentabilidade e também em margens, porém entregando outros indicadores bem interessantes, com um destaque, como eu te falei, para o seu crescimento de receita e também para o seu dividendo. Além disso, quando olhamos para a precificação, pô, muito bem, margem, preço teto, preço justo, PL, P sobre VP muito descontada, apenas frente ao seu EBITDA, geração de lucro operacional, aí ela se encontra um pouco acima do mínimo que esperamos. Agora, partindo para a segunda empresa, essa que era uma das mais comentadas recentemente, hoje já não vejo mais tanto ser falada, por quê? Um dividend yield de apenas 7%, que ainda assim é um dividend yield razoavelmente interessante, mas era uma empresa que há pouco tempo pagava ali seus 50%, 60% de dividend yield. Sign, que hoje entrega ali um PL um tanto quanto elevado, um P sobre VP quase no preço justo frente ao valor do seu patrimônio, veio de uma boa valorização e ainda está valorizando justamente por um aumento de capital que a empresa vai fazer, né? Uma redução de capital que a empresa vai distribuir para o seu acionista, ainda não chegou na DataCon, na DataX de pagamento desse valor, então a empresa ainda vai continuar valorizando por um tempo, mas sabemos, é algo muito momentâneo. Quando passar essas datas, há uma tendência natural de queda na cotação da empresa, e isso que vai acontecer sem sombra de dúvidas. Sign, que também é uma empresa incorporadora, tendo algumas ressalvas para a empresa, como eu sempre falo, questão de frequência, previsibilidade, constância. É uma empresa que anos paga muito, anos paga relevantemente muito mesmo, né? Questão de 100%, 50%, outros anos paga ali 12%, 6%, um pagamento mais razoável, e outros anos não paga nada. Por que isso? Porque é uma empresa muito volátil quando olhamos para resultado. Anos entrega muito em resultados, anos entrega mais medíocre e outros anos traz até mesmo prejuízos. Sign, que hoje, olhando já atualizado, sua projeção, pô, sendo bem otimista, tá? Eu acredito que a Sign vai ter uma entrega de resultado ao final das contas até menor, porque a empresa, ó, desconsiderando seus fatores não relevantes de receita, né? Beleza. Atualmente a empresa tinha um payout extraordinário, mais de 100% do seu lucro líquido, hoje projetando um payout recorrente, uma entrega ali, uma espera na casa de 7% de dividend yield, muito próximo do dividend yield atual, ou seja, só temos margem de segurança esperando 6% de dividend yield, poderíamos pagar R$ 7 na Sign hoje, tendo margem de segurança, mais esperando um dividend yield mais medíocre. Quando olhamos sua gestão de risco, hoje a Sign se encontra até melhor em precificação do que a Mitre. Por quê? Veja, a Mitre, esperando 6% de dividend yield, ela tem uma margem muito maior do que a Sign, mas a Sign está barata em todas as métricas de análise. Tanto isso aqui a gente vai conseguir quantificar mais a diferença de uma para outra no mata-mata que eu te falei no final do vídeo. Mas voltando para análise individual, a Sign se encontra ali bem, tanto no preço teto, preço justo, PL, P sobre VP, EV sobre EBITDA, se encontrando na margem em todas as formas de precificação. Quando olhamos para os seus indicadores, é uma empresa que hoje se encontra em defasagem no seu CAGR de crescimento da receita dos últimos 5 anos e na sua rentabilidade, mas ainda por causa de alguns resultados a mais, tendo uma margem líquida elevada, um dividend yield que ainda está sendo computado aqui, os 62%, mas sabemos que já é um dividend yield inferior na casa dos 6% apenas. É uma empresa que, quando olhamos para a dívida também, muito tranquila em relação à dívida. Agora, olhando um dos principais players do segmento, e assim, ó, já te digo que essa empresa aqui é desproporcional, tá? Você vai ver o porquê. JHSF, vou até poupar os indicadores das empresas, que eu não quero dar muito spoiler, mas veja, hoje é uma empresa que valorizou bem 30% de forma recorrente, em tese, né, em base. Não houve movimentos não recorrentes, como, por exemplo, redução de capital, dividendos muito elevados, tanto é que hoje é uma empresa que está ali pagando seus 7% de dividend yield, bem descontada também, frente ao seu valor de patrimônio. Quando olhamos para a PL, então, que é o mais importante, né? Pô, é o preço que você paga frente ao lucro da empresa, que no final das contas é o que queremos saber. A lucratividade, a entrega de lucro da empresa. Uma empresa extremamente descontada frente ao seu lucro. Quando eu te mostro o crescimento de resultado,
a JHSF é uma das empresas que mais cresceram do seu segmento, principalmente olhando para o quê? Diferente da Mitre, a JHSF já é uma empresa mais madura, vou te mostrar patrimônio também, é uma empresa que vem crescendo muito margens e lucro, é uma empresa que lucra e lucra muito bem. Hoje tendo já seus 6 bilhões de patrimônio líquido, ou seja, é uma empresa bem grande olhando para o seu segmento, bem descontada também em frente ao seu valor de mercado. Pô, é uma empresa que paga pouco, né? 7%. Então veja, isso aqui é porque a empresa valorizou bem, né? Atualmente, há pouco tempo atrás, ela estava ali pagando seus 9, 10% de dividend yield, mas como valorizou 30% no ano, esse dividend yield acabou que deu uma amassada mesmo, mas o que eu quero chamar a sua atenção é isso, payout. Apenas 22% de payout, né? O tanto do lucro que a empresa disponibiliza para pagar o dividendo, para pagar 7% de dividend yield. Pô, vamos lá, vamos fazer um cálculo básico. Vamos supor que o payout aqui é de 20%, né? 20, 40, 60, 80, 100%. Com 100%, ou seja, multiplicando o dividend yield por 5, 7% vezes 5, 7, 14, 21, 28, 35% de dividend yield com 100% de payout. É uma empresa que tem uma capacidade, uma tranquilidade, uma saúde de pagamento muito elevado. Só que ela prefere ainda assim, mesmo pagando um bom dividendo, reinvestir mais do seu lucro líquido atual para continuar crescendo. E vem crescendo e crescendo muito, um absurdo. Então hoje, quando olhamos a projeção da JHSF, sendo bem conservador em relação aos seus indicadores, é uma empresa que provavelmente vai trazer até mais lucro do que isso, mas eu prefiro ser mais conservador. Hoje, poderíamos esperar 10, 11% de dividend yield na JHSF, ou seja, esperando 10%, poderíamos pagar R$6 na empresa, ainda tendo bastante margem de segurança, e eu te atento para isso aqui, ó. Ranking das ações mais baratas da bolsa. A JHSF hoje é a segunda empresa mais desvalorizada frente ao lucro e ao valor patrimonial de todas as empresas do Ibovespa. E não para por aí, entregando muito potencial de crescimento também frente a todas as empresas, e muito bem, quando olhamos muito bem não, mas lateral, é uma empresa que na média de pagamentos dos últimos 5 anos pagou bem, pagou acima do mínimo que esperamos, mas mais lateral. Lembrando, para você que quer ter toda essa planilha, ranking das ações mais baratas da bolsa, sempre atualizado, preço teto, projeção, gestão de risco de todas as empresas, mapa do dividendo inteligente também, o controle dos seus dividendos, mas não só isso, da sua carteira como um todo, ações, fundos imobiliários, renda fixa de todos os seus ativos. Essa planilha, que é automática, vitalícia, tem todas essas abas para você, você encontra aqui embaixo na descrição, hoje por um preço bem simbólico, frente a tudo isso que é entregue. E quando olhamos para gestão de risco, hoje a JHSF em precificação apenas perde pontos olhando para o seu EV sobre EBITDA, é uma empresa que mensurando sua dívida e sua entrega operacional está um pouco acima do mínimo que esperamos, mas nada muito preocupante, um PL bem redondinho, bem baixo, até porque a empresa teve um pouco de questões contábeis no seu resultado, isso que acabou inflando um pouco o seu lucro, mas olhando para a gestão de risco, apenas perde ponto quando olhamos para o seu CAGR de crescimento da receita dos últimos 5 anos, mas olhando para lucro, a empresa até cresceu o seu lucro e cresceu bem. Agora, falando sobre a Melk, uma empresa que valorizou 50% dos últimos 12 meses, um dividend de 31%, muito descontado ainda assim, frente ao seu valor patrimonial, um PL também bem redondinho, bem descontado, veja. Aqui também tem algumas questões não recorrentes, é uma empresa que também tem redução de capital no seu dividend yield, na sua cotação, então tem um pouco de não recorrência, mas ainda assim é uma empresa que de fato está muito descontada e pagando muito bem e até trazendo bons resultados. Veja, a Melk, que já é uma empresa menor, né? Quando levamos em consideração, por exemplo, com a JHSF, mas muito próxima da Mitre, seus 1 bilhão de patrimônio líquido, um valor de mercado ainda assim também descontado frente ao seu patrimônio líquido, e hoje vem de uma entrega de resultado até interessante, tanto quando falamos de receita como também de lucro em comparação com 2024, a empresa que traz um crescimento. Quando olhamos na projeção, a Melk hoje tem uma capacidade de forma recorrente, com apenas 70% de payout, de pagar ali seus 9% de dividend yield, a cotação atual, ou seja, esperando 8% de dividend yield, poderíamos pagar R$4 na Melk. Hoje, tendo ainda assim bastante margem de segurança, se caso você esperasse 10% de dividend yield, poderia pagar R$3,50. Isso a empresa valorizou bastante recentemente e ainda está próxima do seu preço teto. Hoje está um pouco acima disso, se encontrando muito bem ranqueada, tanto olhando para dividendos numa média, como também para precificação. A empresa, uma das mais desvalorizadas também de todo o Ibovespa. Ou seja, quando olhamos na gestão de risco, mais uma empresa que tem nota 10 em precificação dentro da margem em
todos os nossos modelos de precificação e uma gestão disso também muito baixa. É uma empresa que, de fato, ela não tem margens e rentabilidades tão elevadas como, por exemplo, a JHSF, porém, ela entrega muito bem, vem de um bom crescimento, principalmente quando olhamos para a sua receita e está bem descontada. É uma empresa pouco falada, que é de fato bem interessante. E para finalizarmos, partimos para nosso mata-mata, a última empresa, Elbo. Veja, Elbo, que hoje, não olhando para dividendos, não se encontra bem interessante, de fato, não é uma empresa que numa média paga dividendos, mas atualmente uma valorização de quase 100%. Tá? Atualmente a empresa vem valorizando muito, é uma empresa que não para de valorizar e mesmo assim, vem cá, ó, o que eu quero te falar é, ela valorizou quase 100%, certo? Certo. Então, em tese, ela deveria estar cara ou algo próximo, certo? Mas não tá, porque tem desconto de 70% de desconto frente ao valor do seu patrimônio, um PL bem interessante também, frente ao lucro entregue pela empresa hoje, se encontra bem descontada, tendo como seus principais pontos de risco, e eu sempre te falo isso, quando tem empresas tão descontadas, algo de errado tem. Não necessariamente algo de errado, mas algo de não tão interessante assim. Um risco a mais, que é o quê? Hoje é uma empresa com a rentabilidade muito fraca, uma margem também muito baixa e principalmente uma dívida muito elevada. Lembra da Mitre, o que eu te falei da Mitre? Então, é uma mega Mitre. É uma Mitre, só que potencializada, com mais dívida e com menos entrega. Normalmente, inclusive, menos entrega está correlacionada ou a um operacional ruim ou uma dívida mais elevada. Então, quando olhamos nosso mata-mata dentre todas não, mas algumas empresas interessantes, juntando tudo que eu te falei no início do vídeo, precificação de dividendos, entrega, precificação principalmente, né? Um setor muito descontado. Aqui vamos fazer essa comparação em cada etapa. Precificação, entrega e dividendos. Veja, olhando primeiramente para valorização, vemos que todas as empresas vêm valorizando em 2025, valorizando bem, com destaque principalmente para a JHSF e também a Elbo. A Elbo, como eu te mostrei, meu amigo, mas olhando agora para o que de fato importa, quando olhamos para a PL, olhando para o preço que é pago frente à entrega de lucro atual das empresas, vemos um claro destaque para a JHSF, que vem lucrando muito e muito descontada frente à sua entrega, e também muito bem se encontrando a Melk e a Mitre, que vem lucrando bem e estão muito descontadas. A Saine e a Elbo estão bem também, mas não tanto quanto. Olhando para valor patrimonial, não tem como. Mitre e Elbo muito descontadas frente ao seu valor de patrimônio. Um destaque também para a JHSF, a Saine próxima do seu preço justo. Olhando para a entrega de resultado operacional, aqui as coisas já mudam um pouco, né? A Saine e a Melk se encontram melhor. A JHSF não tanto quanto, olhando para o seu EBITDA. A Elbo também não. Diferente do que quando olhamos para o lucro, como eu te falei, a JHSF ela tem um pouco de não recorrência quando olhamos para o seu lucro, alguns fatores contábeis, mas também olhando para rentabilidade e entrega de margens, aí não tem conversa. Nós vemos que é um setor que, olhando para rentabilidade e para margens, é um setor mais deficitário de fato, mas a JHSF se desponta e desponta muito. Entrega muita rentabilidade em margem. Crescimento também. Mas olhando para dividendos, aqui temos uma Saine que leva uma clara vantagem, olhando principalmente para isso aqui, ó. Aqui no dividend de atual, sabemos que o dividend de atual é menor. Mas olhando para uma média de fato, é uma empresa que entrega mais em uma média, mas é aquilo, de uma forma não recorrente. Ou seja, se você se posicionou no momento que ela não pagou dividendos, alguns anos que ela não pagou dividendos, o seu dividend de on cost vai ser baixíssimo, justamente porque alguns anos ela paga, outros não paga, mas às vezes quando paga e paga muito, 60%, 80% de dividend. Mas olhando para recorrência, algo que a Melk também não tem, entrega de recorrência, e a Elbo não se preocupa em pagar dividendos, não é uma empresa para dividendos. Aqui temos uma Mitre, a Mitre dentre essas empresas é a mais interessante, olhando para dividendos em uma média. É uma empresa que tem uma constância muito interessante de pagamentos. Todos os anos paga e paga bem. Então, acho que deu para a gente fazer uma análise bem detalhada, bem direcionada, precificação, entrega de resultado, dividendo. Acho que deu para a gente falar sobre os principais tópicos, né? Deixa aqui no comentário qual a sua opinião. Dentre tudo, tá? De forma mais completa. Qual a empresa mais interessante na sua opinião? E aproveita, já se inscreve no canal também, se possível, deixa seu like. Agora, se você de fato quer potencializar seus resultados quando olhamos para estruturação de uma carteira de ações e análise e escolha dos melhores ativos, das melhores ações, eu te convido a conhecer o Mapa das Ações. Esse que é meu projeto, onde em 7 dias eu vou te ensinar tudo o que você tem que saber sobre análise, escolha dos melhores ativos e estruturação da sua carteira, olhando para dividendos, crescimento de patrimônio com segurança.
Essa é a minha promessa. Em 7 dias eu vou te apresentar toda a nossa metodologia de forma simples, detalhada e direto ao ponto, sem enrolação. Para você que quer conhecer mais o Mapa das Ações, onde você vai ter o meu suporte, comunidade exclusiva do WhatsApp, a própria planilha, né? A planilha do canal, como um bônus. Você não paga nada mais pela planilha. Eu te convido a clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição. Lá você vai ter mais informações, mas o intuito desse projeto é ser acessível. É menos do que um jantar fora por um conhecimento que vai te agregar valor por toda a sua caminhada nos investimentos. Se eu te agreguei com esse valor, eu te convido a assistir mais vídeos do canal, maratona no canal. Pode ter certeza que eu vou te agregar cada vez mais valor, mas foi um prazer te ter por aqui. É só o começo.